Exatamente isso, Patrícia. Boa noite. Vamos escrutinar esse discurso desta noite de vitória de António José Seguro. Vai ser o próximo Presidente da República, sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu retomo a conversa com os meus convidados. João Gabriel, nós neste espaço de análise estratégica que temos tido nas últimas semanas, desde a primeira volta das eleições, dissemos muitas vezes que a partir do momento em que António José Seguro passou à segunda volta, assumiu um discurso de Presidente. Esta noite, se dúvidas houvesse, encarnou aquilo que o cargo que vai respeitar e que vai assumir a partir do dia 9 de março. Bem, eu diria que ele respeitou sempre o perfil dele, ou seja, António José Seguro foi sempre isto, foi sempre muito institucional e este discurso, que é um discurso bem estruturado, um discurso de vitória bem pensado, começa pelas vítimas das tempestades. Começa pelas vítimas das tempestades. Começa com um bocadinho o pé em risco em relação ao governo, porque ele diz os 2,5 milhões de euros de apoios têm que chegar rapidamente ao terreno. Depois diz, comigo não vai ficar tudo na mesma, o Estado tem de se organizar melhor os recursos, não há tempo, temos que preparar o país para as tempestades e para os incêndios. E depois há uma crítica, já na parte final também, a Marcelo. Já tinha feito, logo na primeira semana desta campanha da segunda volta, quando ele diz... Em Belém os interesses não ficam à porta? Não, quando ele diz a palavra do Presidente terá peso, não falarei por tudo e por nada. E por nada. Aliás, antigamente a formulação tinha sido diferente, comigo as palavras terão peso e consequência. Portanto, eu acho que António José Seguro não estava à espera, garantidamente, de ganhar com esta votação a nível de votos expressos, não de percentagem, e eu acho que também contribuiu muito para isso uma forte rejeição a André Ventura. Ou seja, nestes 3 milhões e meio quase de votos de António José Seguro estão aqueles que convictamente acham que António José Seguro é a pessoa certa para Belém, mas também muitos daqueles que não quiseram correr o risco de acordar com André Ventura em Belém. E há a pergunta sobre o cartão do militante, se ele ia entregar ou não o cartão do militante, e a jornalista invoca Jorge Sampaio. Jorge Sampaio não entregou o cartão do militante. E, aliás, há uma crónica que eu fui repescar de José Saramago, que apoiou Jorge Sampaio em 96, e há uma jornalista em 96 que pergunta precisamente o mesmo a Jorge Sampaio. E José Saramago diz, com Jorge Sampaio é uma crónica que ele publica no El País no dia seguinte. Com Jorge Sampaio não há palavras falsas, podemos confiar no que diz, porque é o retrato do que pensa. Não precisa de entregar o cartão para sabermos que será isento e independente. E digamos que António José Seguro começa o percurso da sua candidatura a Belém praticamente a papel químico de Jorge Sampaio e termina praticamente a dizer exatamente aquilo que Jorge Sampaio assumiu em 96. Luís Pacho Martins, há alguma ideia que te tenha chamado mais a atenção neste discurso de António José Seguro, como esta abre-se um novo ciclo de 3 anos sem eleições nacionais? Eu tomei nota de 3 ou 4 coisas, sem preocupação de ser um resumo do que disse, pareceu mais relevantes. Uma delas é essa. Ou seja, António José Seguro diz que é um presidente sem amarras, mas amarra o Partido Socialista, não é? Ou seja, ele assume, naquela ideia que eu sou um anti-Marcelo, não é? Portanto, ele até hoje fez de uma maneira pela negativa e no outro dia tinha feito pela positiva. Minha palavra vai ter peso, dizia no outro dia, hoje eu não vou ser como o outro que usa a palavra desmedidamente. Por tudo e por e ele disse que vamos ter 3 anos sem eleições. Não é? Ele fala, aliás, de uma maneira muito interessante, porque ele diz que vai defender, vai combater, vai lutar pela estabilidade, não pela estabilidade como um fim, mas pela estabilidade em que isso garante uma ideia de exigência em relação ao governo. E amarra a isso o Partido Socialista. É curioso, nesta noite, termos um presidente que diz que vai presidir sem amarras, mas ao mesmo tempo acaba por quase estabelecer uma espécie de um pacto dos partidos mais importantes do nosso país, no sentido de manter estabilidade durante 3 anos. Depois, também a referência que ele faz ao seu adversário destas eleições é interessante, porque ele, no fundo, chama André Ventura para a casa comum. Sim, a dizer que a partir desta noite deixou de ser adversário. Usando a expressão dele, ele não só já chama os eleitores do Chega, como já tinha falado, sem êxito. Temos que confessar. Ele disse mesmo, a maioria que me elegeu extinguiu-se esta noite. Sim. É essa a frase. Mas eu já tinha chamado na campanha, mas sem êxito, porque pelos vistos não teve votos dos eleitores do Chega.
mas hoje estendeu, digamos, a expressão, essa casa comum a André Ventura, portanto, às pessoas do Chega e que, portanto, explicou, eu também não tinha dúvidas sobre isso, acho que ninguém tinha, que vai tratar o Chega como vai tratar os outros partidos. Não é? O que é que muda com o facto de António José Seguro ser o político mais votado de sempre? Isso é muito interessante. Eu não sei se... Digamos, o João há pouco, tive quase para o interromper, porque o João disse que era um discurso de vitória. E não foi. Ou seja, em nenhum momento o discurso de António José Seguro foi um discurso de vitória, de triunfalismo. Ele podia ter... André Ventura antes, que tinha dito que não ia falar de vitórias, que é uma pessoa modesta e etc., acabou por realçar o número de votos, a percentagem, etc. Então, se não foi um discurso de vitória, foi um discurso de quê? Não, foi um discurso institucional do Presidente da República. Eu sou Presidente da República, fui eleito, este é o meu discurso institucional, mas não disse que ganhei as eleições, não é? Não fiz um discurso de vitória nesse sentido. Ele não disse que tinha sido uma coisa, digamos, extraordinária. Não há um português e podia tê-lo feito. Não, ficou melhor não o ter feito. Mas é assim, é um discurso de vitória no perfil António José Seguro. Sim, quando claro, ele diz, claro. Estou de coração cheio, sim. Ele não precisa referir-se aos votos. Sim, mas estou a dizer, o que é extraordinário, não há um português que há 2 meses ou há 2 dias pensasse que António José Seguro ia ser o político português mais votado em eleições da nossa democracia. É um fenómeno. Acho que nenhum analista podia prever esta votação, sinceramente. Sim, mas é extraordinário como ele conseguiu isso, não é? Como é que é possível pensarmos que no número de pessoas que hoje, ainda por cima, numa situação de calamidade, com mau tempo, com as tragédias... E o que é que explica isso? O que é que explica que as pessoas se mobilizassem? Quando toda a gente falava em desgaste eleitoral, em não identificação em nenhum dos candidatos, que o candidato já sabia quem ganhava, portanto não havia interesse em ir às urnas... Eu acho que se deve a 3 fatores. Um é o António José Seguro, portanto não estou a... Digamos, o António José Seguro é dentro de uma espécie de um iceberg, é a massa fundamental de apelo dos eleitores, mas depois o outro é o André Ventura. Ou seja, grande parte das pessoas que votaram António José Seguro votaram porque tinham medo, porque não gostavam, porque os repudiava, porque rejeitavam o André Ventura. Há pouco falámos do outro caso parecido, do de Mário Soares com Basílio Horta, e é um pouco semelhante. Ou seja, o facto de um candidato ser digamos, pelo menos na campanha, no caso de Basílio Horta, ser, digamos, muito hostil, muito violento, muito populista, muito de extrema-direita, acaba por ajudar as pessoas a irem votar com medo desse candidato. E nós falámos aqui no outro dia, do meu ponto de vista, a campanha de André Ventura, nesse aspecto, não foi muito feliz, porque aquela saturação das presenças dele na televisão pode não ter sido importante para mobilizar eleitores, mas foi muito importante para mobilizar eleitores contra ele, não é? Ou seja, criam digamos, o ressentimento de que ele é o monopolista, também cria uma situação de pessoas que o rejeitam, não é? E, portanto, grande parte significativa da votação hoje de António José Seguro é um sinal muito interessante, que, aliás, tem sido notado na imprensa estrangeira, que é a ideia de que a grande maioria dos portugueses não quer a extrema-direita, não é? Quer dizer, o populismo, a ideia do André Ventura, ele tem tido uma votação sempre muito expressiva, mas, por exemplo, hoje não conseguiu, só para rematar, para falar um pouco do discurso de André Ventura. André Ventura pode invocar o que quiser, mas há um problema aqui. Ele queria aproveitar estas eleições para... Ele diz que é um líder da direita e precisava destas eleições para ter um megafone para poder gritar mais alto: eu sou o líder da direita. E conseguiu? Esse megafone não existe. Ou seja, ele é tão líder da direita hoje como era há 2 meses. Então, não há este megafone já não usou esta noite, que foi usar estes 33,2% para o comparar com os 31,21%? Sim, é completamente irrelevante. Vamos dizer uma coisa que é assim, aqui só há 2 candidatos. Portanto, é natural que cada um deles tenha mais votos do que quando havia 4 ou 10. Não é? Os votos são menos dispersos. Portanto, não vale a pena. A gente comparar pode usar os números que quiser, ao contrário do que as pessoas pensam. E há outra coisa que a gente já tinha falado aqui na semana anterior, é que André Ventura ia se agarrar à percentagem ou ao número de votos absolutos em função daquilo que lhe desse
mais presença em antena. Os valores absolutos ele não consegue, não é? Não conseguiu chegar aos valores absolutos. Ao contrário do que as pessoas pensam, as grandes mentiras que nós temos são com números, não é? Os números, ao contrário do que se parece, permitem várias coisas. E, de facto, ele pode dizer o que quiser sobre isso. Não estou a contrariar, cada um faz a comunicação que entende. Agora, a ideia de ter as eleições presidenciais como um patamar novo de afirmação de André Ventura e do Chega, acho que é uma coisa completamente, digamos, resolvida pela narrativa. Vale a pena a mesma frase que António José Seguro usa e que já vários presidentes anteriores usaram a dizer o resultado hoje dissolve-se hoje, portanto, a partir de hoje sou o presidente de todos os portugueses, também se aplica a André Ventura. O resultado que ele teve hoje dissolve-se hoje. Não vale a pena pensar que vale para outra eleição, embora ele tenha cavalgado nisso. Ele faz várias afirmações no discurso. Claro. Diz, André Ventura conseguiu transformar uma derrota numa vitória. Foi isso que ele fez. Lideramos a direita, é o melhor resultado de sempre da nossa história, superamos a porcentagem da AD, lá está. Colocaram-nos no caminho para vir a governar. Deixa-me só superaram um parênteses. Compara a comunicação dele e o ambiente de hoje com o da primeira volta. A noite da primeira volta foi a verdadeira vitória de André Ventura. Não é? Hoje até houve uma espécie de consolação quando as pessoas começaram, os líderes do Chega, que a gente deputados, começaram a dizer com os dedos no ar uma frase qualquer do género, estamos todos contigo, não é? Ou seja, aquilo é uma palavra de consolação, não é? Ou seja, se uma pessoa ganha as eleições, não precisam que os seus fãs lhes digam aguenta isto, Ventura, porque nós estamos contigo. E, de facto, na realidade, as pessoas sentiram que ele precisava de apoio, digamos, apesar deste resultado. E para terminar, João Gabriel, podemos dizer, mesmo para encerrar, que os dois atingiram os objetivos que se tinham proposto? Não, eu creio que António José Seguro atingiu o objetivo, André Ventura diz que atingiu sem atingir. Aliás, é curioso se nós virmos o candidato que fez a campanha toda de o povo contra o sistema é derrotado por 2/3 dos votos. E, curiosamente, ele quando sai da igreja, da missa, ele ainda diz, eu creio que vou atingir os votos da AD em maio. E acaba por não atingir. Agora, também não vale a pena dizer que é um mau resultado. 1.700.000 votos é 1.729.381 votos. É um bom resultado, como é evidente. Agora, eu não sei se é o teto do Chega ou se esta eleição é transponível para outro tipo de eleição, seja autárquica, seja legislativa. Aparentemente, durante 3 anos e meio não será transponível. Marisa, deixa-me só dizer uma coisa em relação a isto, é muito rápido, que é... Muito rápido, mas amanhã vocês vão voltar. António José Seguro, quando diz não haverá eleições nos próximos 3 anos, vai ao encontro daquilo que Montenegro diz também no discurso, mas acho que é uma afirmação demasiado ousada, porque, como já dissemos aqui, não depende da vontade, depende sempre do contexto.